Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados e abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é trunfo, você é joia preciosíssima do Todo-Poderoso Deus. Corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Josué capítulo 3, versículo de número 5. Antes eu quero te agradecer. Muito obrigado você que tem compartilhado, que tem dado um gostei para nós aí, muito fortalece, que se inscreveu no canal. Gente, me ajuda, aí estamos 600, quase chegando a 700. Vamos se inscrever no canal, tem mais de 30% de pessoas que não se inscreveram. Me ajuda aí, é só clicar e inscrever, você não paga nada, não custa nada em termos assim, não precisa preencher nada. E você vai me ajudar muito, 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 ok? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Vamos lá. Josué capítulo 3, versículo de número 5, está escrito assim. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O contexto disso daqui é que eles estão agora, caminharam, e estão diante da terra prometida, mas há o Jordão que separa. Para alcançar a terra prometida, a bênção, a promessa de Deus, existe um Jordão. E numa época de colheita. O que significa isso, pastor? Ele está cheio, o rio está cheio, transbordando. Igual nós temos um Paraíba aqui do sul, aqui na nossa cidade de Além Paraíba, né? Até a cidade chama Além Paraíba, porque por causa do rio Paraíba, por estar além do rio Paraíba. Então veja só, o Paraíba quando enche, é muita água. Quem poderia um povo atravessar em meio ao Paraíba? Só para você entender quem é da nossa região aqui, ou quem conhece o Rio Paraíba do Sul, né? Que nasce em São Paulo e deságua lá em Campos, Rio de Janeiro, passando por toda, né? Aí Rio de Janeiro, vem de São Paulo, passa pelo Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, passa por Minas Gerais, porque vai dividindo. Além Paraíba, Minas, lá de lá, é o estado do Rio de Janeiro, Sapucaia, vai fazendo divisa, né? Com parte do Carmo, e assim vai, né? Vai descendo aí abaixo. Imagina esse rio cheio, era justamente o Jordão transbordando. Como passar pelo Jordão agora? A terra foi avistada, está do lado de lá, e agora? Como nós vamos chegar? Gente, às vezes existem Jordão na sua frente, te impedindo de passar. Mas eu aprendo lições aqui. Deus está avisando o povo, usando o seu líder. Então a gente precisa de ter mentor espiritual, liderança sobre nós. Nós temos que estar debaixo de autoridade, sob autoridade. Quem não quer viver debaixo de autoridade, que tem gente assim... O meu pastor é Jesus, não me submeto ao homem. Está errado, porque toda autoridade é constituída por Deus. E aprenda a submissão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus por ser submisso. Presta bem atenção nisso, hein? Vamos lá. Submissão, reconhecimento de autoridade. Já falei isso num café com Deus aqui passado. Uma das coisas que caiu, que Davi caiu na graça de Deus, é reconhecimento de autoridade, submeter a autoridade, tá? Não resistir à autoridade. Então ele está aqui, presta bem atenção, debaixo de autoridade o povo está, estiveram debaixo da autoridade de Moisés, mas agora estão debaixo da autoridade de Josué. O mar vermelho foi aberto debaixo de uma autoridade, que era Moisés. O Senhor disse: que tens na mão? Uma vara, né? Disse, então toca no rio.
Jordão, e ele se abrirá. Diga o povo de Israel que marche. O povo marchou e atravessou o mar vermelho a seco. Presta bem atenção. Moisés e o povo saindo do Egito, ele estava conduzindo um povo com espírito de escravidão. Presta atenção nisso, hein? Diferente agora, o povo agora já teve uma caminhada no deserto. O povo começou a ser preparado para se tornar uma nação, depois do Rio Jordão, tá? Perdão, depois do Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho pode simbolizar o batismo, que é o tempo antigo da escravidão, e agora um novo tempo, uma nova caminhada. Caminharam num deserto com Deus, Deus suprindo as suas necessidades. Só que agora eles estão diante da bênção, mas há um rio chamado Jordão que impede a passagem. Agora eles vão ter que aprender uma lição de maturidade. Vamos lá, o que a gente aprende aqui? Primeiro, está debaixo de uma submissão, porque foi Josué que disse para eles: santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Primeiro, estavam 3 dias ali, acampados. 3 dias acampados. E agora, na véspera de Deus fazer a maravilha, o milagre, ele diz: santificai-vos. Josué é usado por Deus para dizer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O Senhor já tinha dito para Josué: eu te engrandecerei como engrandeci Moisés. Tá aqui, ó, no capítulo 3, que a gente não leu o capítulo todo, claro, né? Para a gente ganhar tempo. Mas está bem claro aqui, se você ler o contexto, o Senhor está dizendo: eu vou te honrar aqui, eu vou te exaltar como eu exaltei Moisés. Eu vou fazer algo tremendo, você vai ver, diante desse Jordão, teu nome vai ser honrado. Aí ele traz a instrução para o povo, quer dizer, vem da liderança. Você tem que estar debaixo de uma submissão, porque Deus vai sempre usar o líder para falar. Essa é a primeira lição. Segunda lição: por que o povo agora precisa amadurecer? Não tem mais aquele espírito de escravidão. É um povo que recebeu as leis do Senhor, recebeu os 10 mandamentos lá com Moisés. Você lembra muito bem, nós falamos no café passado, não eram dignos de quebrar a aliança, porque quando Moisés desceu do monte, eles tinham construído um bezerro de ouro, mas Deus castigou aqueles rebeldes que levantaram para instigar, para pressionar Arão, né? E presta bem atenção, agora Moisés sobe novamente ao monte, porque o povo se arrepende, ele sobe ao monte, e ao descer do monte, ele traz as tábuas novamente. Quer dizer, Deus renovou a aliança, as tábuas de pedra, escrito pela mão de Deus. Quer dizer, Deus deu no deserto a sua lei, os seus mandamentos, os seus estatutos, para quê? Para preparar este povo para ser uma nação que ainda não era. Era um povo caminhando no deserto que deixou a escravidão antes do Mar Vermelho, porque passar pelo Mar Vermelho simboliza o batismo, né? Mas agora estão numa caminhada e agora está diante da promessa, mas existe um impedimento. O que está impedindo na sua vida alcançar a sua bênção? Pergunto para você. Qual é o Jordão da sua vida? É uma enfermidade? É um diagnóstico médico que condena a sua vida? Te condena à morte física? Qual é o Jordão? É um relacionamento frustrado? Um casamento que está sendo dissolvido? Qual é o Jordão que está à sua frente? É uma falência financeira? Qual é o Jordão que está na sua frente? É o desemprego? Um desemprego? Qual é o Jordão que está na sua frente? É a criação de um filho, de uma filha, ou preocupação com alguém que você ama, que você preocupa com o futuro dessa pessoa, não sabe se você morrer ou se você partir, né? De alguma maneira, quem vai cuidar? Qual é o seu Jordão?
A ansiedade? Qual é o seu Jordão? A depressão? Qual é o seu Jordão? Problemas psicológicos? Temores? Terrores? Eis, pecado que te dominou? Qual é o teu Jordão que você precisa atravessar? Mas eu aprendo aqui, antes de atravessar, mesmo acampado 3 dias, agora a instrução é santificar. O que é santificar, pastor? Separe-se para Deus. Olha o segredo aí, separe-se para Deus. Reserve-se para o Senhor. Santificação não é só separação, é separação com uma finalidade, de agradar o Senhor, de honrar o Senhor, de servir o Senhor. Deus aqui faz maravilha. De que maneira? Olha o que ele faz. Ele barra as águas do Jordão e o povo agora vai atravessar seco. Mas antes dele abrir o Jordão, ele conduz a arca, que era a glória dele, manifestada na arca, que ele tinha uma aliança, aquela arca que foi construída, que ele orientou Moisés a construir de madeira de acácia, revestido de ouro, com a tampa fundida de ouro. Você lembra disso? Lá dentro tinha o maná, a vara de Arão que floresceu, e tinha as tábuas da lei. 3 testemunhos lá dentro. Pare e pensa. Os sacerdotes agora não é um Moisés só. Agora é um conjunto. O que Deus está trabalhando aqui conosco? A unidade. Nós só vamos conseguir atravessar o Jordão se nós estivermos na unidade, na visão da unidade. São os sacerdotes juntos, com mais 12 homens que foram escolhidos, cada um representante da tribo de Israel, representando a tribo. Por que esses 12 homens estariam juntos? Porque no meio, quando o povo, quando juntos os sacerdotes tocaram as águas do Rio Jordão, a beirada das águas, né? As margens das águas, o rio parou, houve um paredão. Eita glória, hein? Que abriu um caminho, igual abriu lá no Mar Vermelho, abriu um caminho para o povo passar a seco. E aquela arca caminhou, os sacerdotes carregando, os levitas carregando a arca, aqueles sacerdotes juntos, pararam no meio do Jordão. É como parar no meio do Paraíba, que nós conhecemos aqui, né? O Rio Paraíba. Pararam no meio do Jordão. Ao parar no meio, o povo foi passando, tinha que ter 900 metros de distância, né? A determinação de alguns côvados, quase 1 quilômetro de distância, passaram a seco. Aí esses 12 homens pegaram 12 pedras no meio do Jordão para ter um memorial, porque Deus é Deus de memorial, tá? E essas pedras, o próprio Deus diz, quando lá no futuro, quer dizer, vocês vão contando um para o outro, mas vai chegar um tempo que vão esquecer. Mas quando olharem para essas pedras, seus filhos, né? Bisnetos, netos, bisnetos, tataranetos, quando olhar para essas pedras e perguntar, que pedra é essa, vovô? Papai, que pedra é essa? Vocês vão dizer, essa pedra foi tirada no meio do Jordão, porque nós passamos a seco. Quando ele estava transbordando, nós passamos a seco. Nosso Deus nos deu a condição de passar seco para provar para nós, como eu faço esse milagre, eu vou entregar todos os povos que estão lá na mão de vocês. Meu irmão, todos os inimigos cairão por terra, serão dominados, vencidos na sua vida, se você tão somente crê. Isso daqui, estavam diante do Jordão, numa expectativa e sendo aguçado a fé. E na orientação de Deus. Ninguém toma a frente, espera sacerdote, espera os 12 líderes, príncipes que foram escolhidos. Deus é tremendo, gente. Como Deus trabalha. E o Jordão que foi um palco de milagres extraordinários. Se eu começar a olhar para o Jordão,
eu vou começar a lembrar de coisas lá do passado. Não é verdade? Aqui, na primeira travessia, as 12 pedras que foram tiradas, vou lembrar que nesse mesmo rio, Elias enrolou o seu manto e tocou nesse rio, e o rio se abriu, ele passou a seco junto com Eliseu. Logo depois foi arrebatado em meios, a redemoinhos, carro de fogo, para o céu. Eliseu ficou. E Eliseu retornar fez a mesma coisa, pegou o manto, porque quando o manto caiu de Elias, ele pediu a porção dobrada, porque Elias disse para ele: que você pedir te será dado, se você me ver da maneira que o Senhor me levar. Então, quando ele viu o Senhor levando ele, ele gritou: dá-me a porção dobrada do espírito de Elias. Então, quando ele pega o manto, ele retorna agora, ele precisava passar pelo Jordão, ele toca com o manto, e o Jordão se abre, ele passa seco. Oh, que maravilha, gente. Deus está mostrando, é unção, é que abre, é que despedaça o jugo, é unção que quebra as portas de ferro, os ferrolhos de bronze, né? É unção, tá? Que despedaça o jugo que está te dominando, é unção. E aqui é a presença do próprio Deus, que a arca está ali, abriu aquele rio. Elias, a roupa dele é unção. O Rio Jordão não tem nada de especial, entenda bem, mas é palco de maravilhas. E nesse Rio Jordão, Elias foi, logo atravessou, depois foi arrebatado, Eliseu retorna dele. Nesse Rio Jordão, João Batista pregou arrependimento e muitos se arrependiam e eram batizados nesse Rio Jordão. E é nesse Rio Jordão que o próprio Jesus foi batizado. Hein? Palco de maravilhas. E essa maravilha inicia lá atrás. O Jordão agora é aberto para que o povo, aos olhos de Jericó, aquele povo que estava fortificado, protegido por muralhas, quando viu aquele fato, aquele milagre extraordinário, eles tremeram, eles caíram em pânico, e disseram: nós estamos dominados, nós estamos perdidos, nós estamos entregues nas mãos de Israel, com toda a fortaleza que tinham. O inimigo treme. É a unção de Deus, vai fazer você, aleluia, eu profetizo na sua vida, vai fazer você vencer esse problema que você está enfrentando. Não importa o que é. O Jordão que está te atrapalhando, te impedindo a sua passagem, ele vai se abrir, vai se render à unção de Deus na sua vida. Ela vem pela obediência, pelo reconhecimento de autoridade, pela submissão à sua liderança, pela voz de Deus, pelo que Deus está falando. Deus está usando o líder falando, orientando. Recebe aí. Amém? Nosso Senhor Jesus pagou um alto preço para que nós tivéssemos livre acesso ao nosso Deus. Hoje Deus nos ouve porque o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. O que fez o véu do tempo se rasgar foi o sacrifício do seu Filho Jesus, traído, vendido por moeda de prata pelo preço de um escravo, chicoteado, coroado com coroa de espinhos, debaixo de zombarias, de deboche, de tapa no rosto, murro na face, humilhação, e ainda carrega esse madeiro que iria crucificar lá no alto do Gólgota, no alto do Calvário, e aonde as mãos e os pés do nosso Senhor foram traspassados. Recebe aí. Tudo isso ele suportou por amor a mim, por amor a você, para que os Jordões da sua vida fossem abertos e você pudesse conquistar, chegar diante da terra prometida, da conquista que Deus tem para você. Amém? E quero orar por ti. Pai Todo-Poderoso, na tua presença eu apresento essas vidas, em especial a todos que têm nos acompanhado nesse café com Deus. Hoje não vou estar especificando nome por nome, mas oro por cada um deles que comentam, por cada um deles, meu Pai, que se inscreveram no canal,
por cada um deles, Senhor, que compartilham, por cada um deles, meu Pai, Senhor da glória, que tem orado pelo nosso ministério, que tem abençoado o nosso ministério. Toma nas tuas mãos e prospera, dá graça, que todo o Jordão seja aberto agora, para que teus filhos passem, e esse memorial das 12 pedras, que a importância, assim como Elias, quando o fogo foi descer do céu, que ele pediu para que o fogo descesse, num desafio com os profetas de Baal, para provar quem era Deus, e eles não puderam, o seu Deus não pôde responder com fogo, embora Satanás já tinha respondido uma vez com fogo, até lá em Jó, diz, lá no capítulo 1 em diante 2, diz que fogo desceu e queimou o pasto dele, quer dizer, Satanás que meteu fogo naquilo tudo. Ele tem poder para isso? Tem sim, mas naquele dia o Senhor não permitiu que ele respondesse com fogo, porque o Senhor toda a autoridade é do Senhor. O Senhor tem o controle de tudo. Só quando Elias clamou, o fogo desceu do céu, mas antes disso, ele precisou restaurar o altar. Lá no capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 30, ele chama o povo, chegai-vos a mim. E ele diz, restaurou o altar para mostrar a eles o exemplo. E foram com as 12 pedras de Israel, não foram 10. A nação já estava dividida em duas nações, dois povos. 10 fazia parte de um povo de Israel, e 2 fazia parte do povo de Judá, que era só a tribo de Judá e de Benjamim. Mas não, ele não fez com 10 pedras, ele restaurou com 12 pedras, porque nós precisamos ter unidade, meu Pai. Nós precisamos ter koinonia, comunhão uns com os outros. Nunca poderemos caminhar sozinhos. Nós precisamos, igual lá primeiro foi Moisés, mas depois agora com Josué precisou sacerdotes, precisou de 12 representantes. É assim, nós vamos crescendo na graça, no conhecimento, nós vamos crescendo, meu Pai, ó Deus amado, na unidade, no espírito de comunhão, de koinonia, como diz o Salmo 133, ali o Senhor ordena a bênção. É como o óleo que desce sobre a barba, a cabeça de Arão, a sua barba até a orla do seu vestido. É assim, é a unção do Senhor, ela desce sobre, ou seja, debaixo, ó Deus amado, de comunhão, de unidade, assim como o Monte Hermon, que vai descendo as suas águas, e ó Deus, mudando a história daquele deserto, ali onde ele vive, onde ele está plantado, onde ele está edificado. Por quê? Porque a tua presença, ó Deus, a unção do teu Espírito. Muito obrigado, meu Pai. O Senhor ordena a bênção, a unção, a graça, quando nós caminhamos juntos, orando um pelos outros, intercedendo uns pelos outros, se preocupando uns com os outros, sustentando uns aos outros, sendo suporte uns dos outros. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo com força, hein?